E aí, fala galera, bom ou não? Você é aluno do ensino médio, está com dificuldade para resolver questões do Enem e Ciência da Natureza? Quer resolver essas questões mais rápido para sobrar tempo para o resto da prova? Você é aluno do ensino técnico, Senai, Cefet, IFET, ETEC, está com dificuldade para entender melhor as grandezas elétricas? O que é tensão, corrente, resistência? O circuito está em série ou está em paralelo? Como que resolve isso? Quer aprender isso melhor? Quer aprender a simular isso gratuitamente aí na sua casa? Para ver se o seu cálculo deu certo ou não? Você que é instrutor, professor, tem dificuldade de tornar suas aulas mais dinâmicas, seus alunos entenderem melhor? Então vem comigo, vou fazer uma sequência de vídeos explicando todos os fundamentos da eletrotécnica, tá? Para deixar vocês espertos e deixar vocês com o conteúdo tinindo aí na cabeça aí. Vamos começar já com uma polêmica aqui. Para você aí, a diferença de potencial é tensão ou voltagem? Vamos lá, vamos comigo, vamos aprender isso aqui. E aí, para você, voltagem ou tensão elétrica? Escreva aqui nos comentários o que você acha que tem que ser. A gente vai começar pelo primeiro tema, tensão elétrica. Antes disso, nós precisamos rever alguns conceitos de química, tá? Matéria, tudo que ocupa lugar no espaço. Seja aí seu celular, sua TV, suas mãos, você inteiro, né? E se você dividir, né, esse seu celular aí em várias partes pequenas, né, e conseguir chegar numa parte bem pequenininha que ainda tem a mesma propriedade, vamos imaginar, por exemplo, a sua capinha, o plástico. Quando eu for dividindo ela e eu chegar numa menor parte que ainda tem propriedades de plástico, isso é matéria. E se eu pegar ainda esse plástico e dividir ele ainda em menos partes e chegar ainda nessa menor parte da matéria, é o nosso átomo. O átomo é formado por prótons e nêutrons no seu núcleo, e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons, ficam circulando na chamada eletrosfera. A eletrosfera, dependendo do átomo, eu posso ter várias camadas de elétrons. Tá? Cada camada tem uma quantidade de elétrons que pode ter nela. Então aqui ó, a primeira camada seria a camada K, ela suporta 2 elétrons. Se o meu átomo tiver 4 elétrons, vão ter 2 na primeira camada e outros 2 vão pular para a segunda camada, que é a camada L. Nela cabem 8 elétrons. E assim eu tenho até as últimas camadas. A última camada do meu elétron, seja qual for, né, dependendo da quantidade de elétrons, a última pode ser a camada M. A última camada é onde vai ocorrer as ligações químicas, né, a nossa chamada camada de valência. Na elétrica também, essa camada é importante para a gente. É onde o elétron vai, por exemplo, passar de um átomo para outro. Aí a gente vai conhecer isso mais à frente ainda. Aqui um exemplo de uma molécula, tá? Na verdade, o átomo de cobre. Tá? Aqui é um átomo de cobre. Aqui o núcleo do cobre possui 29 prótons, 35 nêutrons. E na eletrosfera ele tem 29 elétrons. Os metais especificamente, as moléculas do metal, elas são formadas, tá, por espécie de cubos. É a chamada estrutura cúbica. Eu tenho alguns tipos de estrutura cúbica. Os metais normalmente se organizam em cubos. Então aqui cada esfera dessa colorida na ponta, e a do meio também, é um átomo de cobre. O cobre especificamente, que você tem aí nos condutores, ele é formado por ligas, não é cobre puro, tem mais material. Tá? Aqui seria uma molécula de cobre. A gente vai detalhar isso melhor aqui para vocês entenderem, por exemplo, lá no segundo vídeo, como que acontece a circulação de corrente elétrica. Tá? Outros conceitos que nós temos dentro da física é o conceito de carga elétrica. Tá? Todo corpo que vier a ganhar ou perder elétrons, a gente fala que ele fica carregado eletricamente. Se ele ganha elétrons, a gente fala que ele está com carga negativa, porque o elétron é carga negativa. Então a gente fala que ele se tornou um ânion, tá? Ele é um íon negativo, é um ânion.
E se ele perde elétrons, se ele perde algo que é negativo, ele fica mais positivo. Então a gente fala que esse corpo está carregado positivamente, então ele se torna um cátion. Aí o que é tensão elétrica, né? Se eu tiver dois corpos, quaisquer, com cargas elétricas diferentes, então o meu corpo pode ter um corpo com carga positiva, outro carga negativa. Então eu tenho um corpo que perdeu elétrons e um corpo que ganhou elétrons. Se eu comparo um com o outro, eu vou analisar a quantidade, essa diferença de elétrons que eles têm. Eu posso ter também dois corpos que têm cargas positivas diferentes e ainda assim eu vou ter essa diferença de potencial. Eu posso ter um que tem uma ausência muito grande de elétrons e outro que tem uma ausência menor. Faltam menos elétrons no corpo dele. E eu posso ter também dois corpos, um com muitos elétrons sobrando e outro com elétrons sobrando também, mas em menor quantidade. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois corpos. Tá? Seja positivo para negativo, ou seja, um positivão para um negativão, para um positivinho, ou um negativão para um negativinho. Ainda assim é a diferença de potencial. A esse nome diferente de potencial a gente leva a sigla DDP. Essa é a definição de tensão elétrica. Nas aulas de física é comum trabalhar com a letra U para representar a diferença de potencial. Tá? Geralmente nos cursos técnicos nós trabalhamos com a letra V. Tá? Ou ainda E. A unidade de medida de tensão elétrica é o volt. Tá? Em homenagem a Alexandre Volta. Por isso que algumas pessoas tratam a tensão elétrica, né? A unidade medida em inglês é voltage, e aí em português a galera leva para o voltagem. Embora o padrão seja tensão elétrica, mas tem muitas correntes de pensamento que tratam como voltagem. Isso está valendo também, seja feliz. Tá? Aqui seria essas situações, ó, uma bateria, ou na verdade 4 baterias, onde uma região está com muita carga negativa e outra região com muita carga positiva. Então, se eu comparar um ponto com outro, então para ter tensão elétrica, para eu interpretar a tensão elétrica, eu tenho que sempre comparar um ponto com outro. É comparação. Não tem como eu saber tensão elétrica num lugar só. Eu sempre vou comparar um ponto com outro. Por que os passarinhos não tomam choque quando pousam nos fios dos postes? Porque eles estão em contato só com um lado do potencial. Tá? Eles não estão entrando em contato com o outro lado para ter tensão elétrica. Então, por isso que acontece, eu não sei se vocês já presenciaram isso, quando o macaco sobe no cabo, ele está sobre um cabo e encosta a cauda em outro cabo. Aí teve diferença de potencial e aí surge a circulação de corrente elétrica pelo corpo desse macaco. A gente vai definir ainda o que é a corrente elétrica. Então, quanto mais eu tiver de um lado cargas positivas e do outro lado cargas negativas, eu vou ter uma maior diferença de potencial. Tá? O que seria cargas negativas? Seria onde eu tenho mais elétrons. O que seriam cargas positivas? Onde eu tenho menos elétrons. Tá? Então, quanto mais houver, maior vai ser a diferença de potencial. Para entender isso, a gente pode comparar dois reservatórios. Aí já vai aqui um agradecimento ao Gabriel lá do canal GV Ensina. Essa figura aqui eu peguei de um material dele. Tá? Ele autorizou, tá? Eu utilizar. Aqui eu tenho dois reservatórios, ó, com água. Tá? Só que a diferença de altura entre os dois está pequena. Então, se eu abrir aqui no caminho, aqui, ó, essa tubulação, a água que está no reservatório superior vai passar para o inferior até o nível das duas ficar igual aqui. Como a diferença é pequena, essa água vai descer, mas vai descer mais devagar. Tá? Se eu elevar o reservatório aqui da esquerda, ó, aumentar a diferença de altura, é como se eu aumentasse essa diferença de potencial também. Então, quando eu liberar a passagem de água, a água vai descer mais rápido. Tá? Então, quanto maior for essa diferença, maior a força a água vai ter. Essa é uma analogia legal para a gente entender o que é essa tensão elétrica. Outra analogia que a gente pode fazer, inclusive aquela anterior ali também está relacionada a isso, é comparar o potencial elétrico com o potencial gravitacional. Fica fácil de pegar. Tá? Então, por exemplo, você está aí aqui ao chão,
você pegou o seu celular e seu smartphone, colocou ele na altura de meio metro do chão, tá? Aí, o coleguinha B pegou o celular também e colocou a 5 metros do chão. O coleguinha C subiu num prédio e colocou o celular a 50 metros do chão. Aí eu pergunto a vocês agora, coloca aí também nos comentários, o que vocês acham? Quando soltar os 3 celulares, qual que vai sofrer um impacto maior no chão? Qual que vai ter mais prejuízo? O que vai ser o pior aqui? Então, quando soltar esses 3, ó, o que vai acontecer? Qual que tem o maior potencial, né, até de sofrer dano aqui? Nesse caso, ó, eu tenho também diferença de potencial. Se eu considerar que o chão é o 0, então aqui meio metro, 5 metros, ó, eu tenho uma diferença de potencial maior. E aqui, ó, 50 metros, uma diferença de potencial muito maior. A gente pode comparar isso com a tensão elétrica, por exemplo, de uma bateria, de uma pilha, de uma tomada, ou, por exemplo, lá dos postes, daqueles 3 cabos superiores do poste, onde o nível de tensão é bem maior também. A diferença de potencial é bem maior. Beleza? Então, quanto maior a altura nesse caso, maior será o prejuízo. Concorda? Fontes de tensão, né? Como que eu consigo obter essa diferença de potencial? A gente tem, por exemplo, a transformação de energia química em energia elétrica. Aí a gente lembra Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, para a gente obter tensão elétrica, uma forma é através de energia química. Dentro da bateria, né, dentro da pilha, tem uma transformação através de uma reação química. Aí depende, tem vários modelos de pilhas e baterias. Tá? Aqui, por exemplo, a bateria de veículo também, né? Inclusive tem baterias que são até, com o tempo, tem que colocar mais ácido nela, geralmente de caminhão, para conseguir gerar essa diferença de potencial, para os elétrons irem para um lado, né? E aí quando eu ligar a minha carga, eu vou fazer os elétrons fluírem do polo positivo para o polo negativo. Ou negativo para positivo. Aí se você quer entender para que lado que flui os elétrons, você precisa assistir o segundo vídeo, tá? Onde eu vou detalhar isso. Outra forma é a transformação de energia mecânica em energia elétrica, seria através dos geradores. Por exemplo, um gerador na usina hidrelétrica, tá? Onde a água vai girar uma turbina, tipo um catavento, só que aqui seria um cata-água, né? O eixo da turbina vai estar acoplado a um gerador. A gente vai chegar no ponto ainda de entender o funcionamento do gerador. E aí eu vou ter então a transformação em energia elétrica. Mais próximo de você aí, você já deve ter visto aí um food truck, um cachorro quente aí perto da sua casa, na rua, onde o profissional não tem uma energia da concessionária, mas ele usa um geradorzinho para obter essa energia. A ideia é a mesma, transformação de energia mecânica em energia elétrica. Tá? Isso pode ser considerado também na energia eólica, é a mesma coisa, tá? A ideia é similar. Hoje, né, é algo que vem sendo muito utilizado, a energia luminosa, seria os módulos fotovoltaicos. Tá? Aqui eu tenho semicondutores, nós vamos falar de semicondutores também. São elementos, né, eletrônicos, componentes eletrônicos, que ao receberem a incidência de luz, eles surge nele, né, tensão elétrica também. Tá? Então os módulos fotovoltaicos trabalham com essa ideia de transformação também de energia. Aqui, ó, do gerador, é claro que tem um caminho, a gente pode explicar futuramente todo o caminho de chegar do gerador até a sua tomada, mas a ideia aqui desse gerador aqui da usina hidrelétrica é eu ter tensão alternada. Nós vamos explicar isso também ainda. Mas é o que chega na minha tomada. Tá? Aí da tomada, dependendo de onde eu for aplicar, se eu vou aplicar no laboratório de eletrônica, eu vou usar uma fonte para transformar a corrente alternada em corrente contínua. Tá? Você utiliza aí também no seu celular, para carregar o seu celular, para ligar o seu notebook, o seu monitor. Você vai montar um circuito elétrico também de eletrônica, a gente utiliza as fontes. Tá? As fontes retificadoras, onde eu transformo corrente alternada em corrente contínua. É como se eu transformasse a tomada num tipo de bateria. Tá? Nós vamos detalhar isso. A tensão alternada, a ideia dela é uma oscilação padronizada, tá? Sistemática, onde aqui, por exemplo, na pilha, ó, um lado dela é positivo, o outro lado é negativo. Tá? O Tesla, ele descobriu, né, que ao invés de eu fazer os elétrons saírem de um lado da bateria para chegarem do outro,
ainda mais quando essa bateria estava muito distante de que vai consumir essa energia, o elétron já, vamos fazer uma analogia assim, o elétron já chegava meio cansado. Aí o Tesla descobriu que eu não preciso fazer o elétron sair daqui, ó, sair de um lado e ir para o outro. Eu posso simplesmente fazer o elétron oscilar. O elétron passar para um lado para o outro, para um lado para o outro na minha carga, seja uma lâmpada, seja um forno, seja o que for, que já vai haver a transformação aí depois de energia elétrica em outro tipo de energia. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um semiciclo positivo, um semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo. O que é isso? É como se os polos aqui da minha tomada, ó, um lado dela fosse o positivo, outro lado fosse negativo. Esse do meio aqui é o terra, a gente ainda fala dele no futuro também. Mas é como se fosse assim, ó, um polo é positivo, o outro é negativo, nesse momento aqui. Chegou aqui, isso vai inverter. Agora aqui passa a ser positivo, aqui passa a ser negativo. Agora aqui, ó, volta a ser positivo e negativo. Então os elétrons, ora vão sair de um polo, passar na carga e ir para o outro, ora vai sair do outro e voltar para cá. Então o elétron vai ficar oscilando aqui. A gente pode associar essas baterias, essas nossas fontes de energia, tá? Sejam baterias igual bateria de carro, pilhas, né? Você deve ter um brinquedinho aí que usa mais de uma bateria, o seu mouse, você usa mais de uma pilha. Essas pilhas estão associadas. Eu posso colocar elas em série ou em paralelo. Nós vamos detalhar isso também, o que é série e o que é paralelo. Mas aqui o paralelo, ó, eu tenho os polos positivos interconectados, né? E os polos negativos também conectados. Então, quando eu faço associação em paralelo, eu mantenho a mesma. É como se eu ligasse várias caixas d'água e reunisse a saída de todas elas e jogasse para uma casa. Então, o que a casa vai ter de água vai ser a média entre essas caixas d'água. Elas vão se nivelar na média. Agora aqui, ó, as baterias ligadas em série, a energia entra numa bateria, aí a saída de uma bateria vai para outra bateria. A saída da segunda vai para a terceira. É como se eu tivesse caixas d'água em série. É como se eu tivesse uma caixa d'água, outra caixa d'água, outra caixa d'água. Então a água da primeira cai na segunda, a água da segunda cai na terceira e a água da terceira é consumida pela casa. O lado de cá, ó, é como se eu tivesse as três caixas d'água niveladas, conectadas e a saída vai para casa. Então, se uma por acaso estiver mais alta e as outras mais baixas, com o tempo aqui elas vão nivelar e as três vão ficar na mesma altura. Beleza? Então, eu vou ter o mesmo valor de nível, que seria análogo à tensão, porém aumenta a capacidade de corrente elétrica, onde a gente vai falar aqui ainda, mas seria a quantidade de água disponível. Agora aqui, ó, quando eu tenho as caixas d'água em série, eu vou somar os três níveis dela, como se fosse uma caixa d'água grandona, só que a corrente que sai aqui, ó, aqui na verdade, né, é como se eu tivesse, ó, as três saídas ligadas aqui, ó, embaixo. Fiz errado. Desconsidera essa ligação aqui. E essa aqui também. Então aqui vai somar a saída das três caixas. Aqui não, a saída da primeira cai na segunda. Então a casa vai consumir só a terceira caixa. Mas a segunda joga na terceira e a primeira joga na segunda. Beleza? Vou detalhar isso ainda nos próximos vídeos. E aí, tá gostando do vídeo? Estou te ajudando? Agora eu preciso que você me ajude. Para o algoritmo do YouTube compartilhar meu vídeo com mais pessoas, eu preciso que você faça os seguintes passos. Ó, vem aqui dar uma curtida. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Clique na setinha de novo. Ative as notificações. Vem aqui embaixo e faça um comentário qualquer, seja relacionado ao vídeo, se gostou ou não. Se não tiver nada para escrever, vem aqui, ó, coloca um emoji, seja pelo computador, seja pelo celular. Isso me ajuda demais, beleza? Então vamos prosseguir o vídeo, vamos lá. Então, aqui é como se fosse a minha bateria, é minha fonte, é como se fosse o carregador do seu celular aí. Aqui é o resistor, eu vou apresentar esse componente para vocês ainda no futuro, tá? E aqui seria a simbologia do meu voltímetro, o voltímetro conectado em paralelo. Assim é que eu instalo o voltímetro. Aqui, o que a gente tem? Um instrumento real. Eu vou mostrar também, é claro que eu vou evoluindo, né? Uma saga, não dá para fazer tudo num vídeo só, senão ele fica muito grande. Mas vai ter o vídeo de mostrar como utiliza um instrumento. Aqui eu medindo tensão alternada, ó,
o meu voltímetro. Como que eu conecto? Aqui eu tenho um terminal comum, onde sai a ponta de prova preta, o terminal de tensão, onde sai a ponta de prova vermelha. Aqui para eu medir tensão alternada, seria a tomada. Aqui para eu medir uma bateria, aí a tensão contínua. O DC é de Direct Current. E aqui medindo um valor em milivolts. Seria um valor muito pequenininho de tensão. Eu ainda vou falar também dos múltiplos e submúltiplos, mas primeiro eu preciso falar das unidades de medida. Aí como é que eu conectaria esse instrumento a uma tomada? Seria assim, para medir a tensão na tomada, eu coloco o cursor na tensão alternada, que é esse caso aqui, ó, tem o tiozinho, por causa daquela ondinha que eu acabei de mostrar lá atrás, e eu conecto na tomada. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é olhar o meu tipo de instrumento, qual que é a escala dele. Tá? Tem instrumentos, esse caso aqui, ó, esse instrumento, ó, eu escolho somente os volts, se é alternado ou se é contínuo, tá? Ou se é milivolt. Eu não preciso escolher as faixas de medição. Eu vou mostrar depois no vídeo de como utilizar o instrumento, que eu posso ter várias faixas de medição. Tá? Até 200 volts, por exemplo, até 750 volts, eu vou selecionar qual o valor que eu quero. Esse aqui já é um instrumento que faz esse cálculo automaticamente para mim. Então, se eu quiser medir tensão alternada, eu vou conectar as pontas de prova assim. Se eu quiser contínuo, eu vou conectar assim. E reparem onde eu coloquei o cursor dele aqui, ó. Tá? O meu seletor ali. Aqui com zoom para ficar bem fácil de entender, tá vendo? E aí aqui eu estou medindo corrente tensão alternada. Beleza? Então, o vídeo é isso. Lembrando, né, se você gostou, curta, comente, compartilhe com os colegas e acione o sininho das notificações para vocês pegarem o próximo vídeo, o vídeo de corrente. Beleza? Valeu, muito obrigado. Fui. Até a próxima.